Então vamos lá, vamos para a nossa preparação. Convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos, sintonizados na vibração e na harmonia que a música nos trouxe, que possamos sentir todas as boas energias nos envolvendo nesse momento. E a espiritualidade se fazendo presente, nos dá as mãos através dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses companheiros que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando. Gratos também aos irmãos deste trabalho do Espírita Soul, que nos dão toda a sustentação, que nos dão todo o amparo, para que possamos manter os conteúdos, o Evangelho todos os domingos. Agradecidos a esses irmãos e aos nossos mentores por essa conexão que fazemos, por essa comunhão junto com o Evangelho do Cristo. Vamos agradecendo os mentores de nossos lares, companheiros que mantêm a nossa família ligada, harmonizada o máximo que for possível, para que tenhamos um ambiente saudável em nossos lares, esse local que é o primeiro de aprendizado de todos nós. E juntos desses mentores nós vamos abrindo as portas de nossa casa para que a espiritualidade, através dos índios Itaporãs, Brogotás, dos pretos da Princesa Isabel e dos filhos do deserto de Sulamia, possam adentrar por todos os cômodos, passando, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, vibrações negativas, e que eles possam, com suas ervas, seus incensos, irem purificando, harmonizando todos os ambientes, deixando tudo muito claro, tudo muito iluminado para mais um Evangelho. Vamos nos ligando também a Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, e pedimos que ele deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana. Que só seja permitido entrar aquilo que for autorizado pelo Cristo. E assim, vemos a nossa casa se tornando um ponto de luz, com um farol reluzente no topo. Uma bandeira branca e hasteada, e a espiritualidade neste momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho, se fazendo presentes os irmãos necessitados, interessados pelo estudo da noite de hoje. Pedimos a presença e o suporte das falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos ligando aos apóstolos e os primeiros cristãos, a Paulo e a Maria de Magdala. Gratos a esses irmãos pelos seus esforços, dedicação, para que o Evangelho chegasse em nossas mãos, para que seus exemplos de vida se tornassem exemplos para a nossa caminhada, exemplos de sacrifício, de aprendizado. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos acolhe nesse momento, nos dando todo o carinho, todo o suporte que nós neste momento estejamos precisando, colocando nela, nas suas mãos, as nossas angústias, as nossas dores, para que sejamos amparados, acalentados, e ela nos guia até seu Filho. E Jesus, pura luz,
venha ao nosso encontro e recebemos um abraço caloroso do Mestre. De joelhos, com muita humildade, agradecemos tudo que o Evangelho nos oferece. Então hoje o tema do nosso Evangelho é a parábola do servo vigilante. E essa parábola, ela tem alguns aspectos bastante interessantes que eu vou trazer para vocês. Ela está no Evangelho de Lucas e ela diz o seguinte. Ela não, né? Jesus. Estejam cingidas as vossas cintas, ou seja, apertadas as vossas cintas, e acesas as vossas candeias. E se de vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor achar vigiando. Quando vier, em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que, se o dono da casa tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais virá o Filho do Homem. Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 40. Então, o que Jesus traz nessa parábola? Do servo que está esperando a chegada do seu Senhor, para que quando esse Senhor chegar das suas bodas, da sua festa, da onde ele quer que tenha ido durante a noite, ele esteja pronto para abrir a porta de sua casa para ele. E que ele esteja pronto na primeira, na segunda, na terceira hora, sempre em vigília. E o que seria essas cintas cingidas, apertadas, e as candeias acesas? Justamente para que as pessoas vissem que tem alguém ali de prontidão, atento, não está abandonado aquele lar. A expressão das cintas apertadas é até porque os homens usavam aquelas batas, aqueles vestidos na época do Cristo, e o cinto eles auxiliava para que aquela bata fosse erguida e que, se por acaso ele precisasse correr atrás de alguém, como ele cita o ladrão, ele tivesse mobilidade. Então que ele estivesse de prontidão, sempre atento, porque o Senhor, a hora que chegasse, iria servi-lo, iria, como diz a passagem, iria fazê-lo sentar à mesa, fazê-lo participar dessa chegada. E se a gente for olhar o Evangelho de Jesus, inúmeras são as parábolas que trazem os servos como personagens, sejam eles coadjuvantes, sejam eles protagonistas, como nessa parábola. Os servos na época de Jesus eram escravos dos seus senhores, eram homens sem bens, sem direitos, não tinham a liberdade, eles simplesmente atendiam à vontade dos seus senhores, e a rezar para que seja um bom senhor, para que tratasse bem os seus servos. Hoje essa palavra, ela não é tão comum de ser usada, a gente não fala, no nosso dia a dia, mas tem uma variante dela, que é a palavra servidor, e ela representa qualquer tipo de servidor, qualquer tipo de trabalhador, aliás, um trabalhador assalariado,
Dentro das casas espíritas nós temos os servidores do Cristo. Então é uma palavra que acabou ganhando o sinônimo daquele que presta alguma atividade. E aí eu pergunto para vocês: nós somos servos de algo ou de alguém hoje em dia? O que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês. Vocês se sentem como servidores de alguém? Vocês já pararam para pensar se nós somos subjugados por algo ou por alguém? No dicionário Oxford, uma das definições de servo, além dessas que eu já trouxe para vocês, é não só ser dependente de um senhor, mas de algo ou de uma força incontrolável. E nós também somos submetidos a esse aspecto? Será? Nós temos liberdade? Temos livre-arbítrio para as nossas escolhas? Com certeza, né? Com certeza nós podemos ir e vir, e tudo tem uma consequência. Nós podemos escolher os caminhos que nós vamos tomar na nossa vida, e isso também é regido por leis divinas, leis imutáveis. Então, apenas somos senhores não só do nosso destino, mas também de algo muito maior que nós não controlamos, aliás. Então, seja na esfera espiritual, seja na esfera material, é indispensável qualidade nesse servir, nessa atividade, nessa vigilância que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Não é uma ordem prudente de Jesus, o vigiai e orai, né, na dupla? É desse vigiai que Jesus está falando e que está ligado intimamente a essa parábola. Então, a gente precisa estar atento a cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas responsabilidades. Se um homem tem responsabilidades no trabalho, o homem vigilante não vai esperar o chefe vir fazer uma cobrança. Se nós executamos funções no nosso trabalho, o homem vigilante estará sempre executando as suas funções com prontidão, sempre com qualidade, sempre com excelência. E aí o Ale está falando aqui, né? Como dizem, o plantio é livre, mas não podemos escolher a colheita. E o Serginho: sim, eu sirvo e sou servidor. Sim, tenho livre-arbítrio, né? Vou baixar um pouco a música de fundo para vocês. Só um minutinho. Pronto. Obrigado por avisar, tá? Nesse reboot aqui acabou voltando mais alto do que estava normal. Valeu, Cid. Obrigado, Ori. Então, a gente tem esse livre-arbítrio, né? Mas a gente também é regido pelas leis divinas, como os nossos companheiros lembraram. E a gente, como servidor, precisa estar de prontidão e exercer com excelência. Se a gente tem responsabilidades com a nossa família,
o vigilante, o atento, cuida dessas obrigações, cuida dessas responsabilidades. Vai deixar os seus entes sempre amparados, sempre bem cuidados. Não vai faltar nada para ele. Se nós temos responsabilidades nos nossos estudos, o servo vigilante, ele se dedica com afinco nas suas tarefas, nas lições, para que elas estejam prontas para serem entregues antes, não na véspera, não no dia de ser entregue, de ser apresentado. Ele não deixa para a última hora. Ele está sempre ligado, sempre atento. Agora nós temos as responsabilidades para com o espírito. Quais são essas responsabilidades que o servo vigilante tem para com o espírito? O que nós precisamos fazer para sempre estarmos atentos em espírito? Que aí vem aonde a mensagem da parábola quer chegar. Deus espera que nós tenhamos com Ele sempre uma comunhão, né? Que nós estejamos sempre ligados a Ele, à espiritualidade. E como a gente faz isso? Através da prece, através da fé, né? E muito mais, além do que só a prece, do que só a fé, a gente precisa também ser um praticante do Evangelho. Estar com a candeia sempre ligada, sempre acesa, sempre bem iluminada, estar com o cinto apertado, é botar em prática esses ensinamentos, para que na hora certa estejamos ligados, atentos. Então a gente tem que estar sempre praticando os ensinamentos do Cristo e estudando tudo que envolve as coisas do céu e da terra. Então qualquer um desses personagens que eu citei que a gente vivencia na nossa rotina, está sempre ligado, está sempre atento. Essas criaturas, elas não pegam no sono, né, diante dos seus compromissos. E por isso, mais uma vez, a sua candeia está sempre acesa. É que quando a gente fala daquelas pessoas mais atentas, que não perdem tempo, tem algumas pessoas que são mais ligadas, elas não perdem oportunidades, né? E materialmente falando, é disso que a parábola também fala, né? Nós não sermos pegos desprevenidos, despreparados, porque determinadas coisas na nossa vida podem acontecer simplesmente no estalar de dedos, do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia também. Por exemplo, se a gente for olhar o que vem passando o povo do Rio Grande do Sul, simplesmente de um dia para o outro, eles perderam todos os bens. Todas as conquistas de anos, de décadas, de muito suor, de muito trabalho, de muito esforço. E simplesmente eles perderam, muitos perderam muita coisa. Então a gente não sabe quando essas mudanças elas vão acontecer nas nossas vidas. De fato, a gente não vai estar 100% preparado, né? Não vai estar. Ah, não, eu espero... Não, a gente não tem como estar esperando. A gente pode até achar que pode acontecer alguma coisa, né? Ter um feeling, ter uma inspiração da espiritualidade, mas a gente, psicologicamente, emocionalmente, nunca está pronto para situações que façam a nossa vida dar aquela virada, né?
de 360 graus. Então, essas viradas de 360 graus, para nós, são coisas materiais. São coisas da matéria. Não tem como as coisas do espírito virarem dessa forma, né? Aí a gente percebe das coisas que nós percebemos, que mesmo que a gente tenha, possua, que elas são descartáveis, que se a gente desencarnar amanhã já não vai mais fazer uso, que se acontecer uma catástrofe nós também não vamos mais fazer uso, né? Serão coisas muito rápidas e a gente só vai perceber e começar a dar valor porque de fato merece valor nesse momento de perda, nesse momento de desamparo, nesse momento que a gente precisa de consolação, né? E por isso que a gente precisa ter essa comunhão com o alto sempre conectado, sempre ligado. Aí a Muri deu esse exemplo, né, do orar, se manter conectado com a espiritualidade amiga, colocar em prática, como o Serginho disse dos evangelhos. A evolução acontece todos os dias, né? Isso mesmo. Então, isso acontece, essas perdas que a gente tem, essas viradas, acontecem na matéria. É bem nítido e claro isso pra gente. E para as coisas do espírito, a gente tem que estar ligado com Deus. A gente tem que estar pronto para os chamados do Cristo. A gente está preparado, às vezes, para os sacrifícios que a vida nos pede? A gente está preparado para os sacrifícios que são necessários para essa nossa evolução que o Serginho falou? Ou mesmo para o auxílio do próximo? Às vezes a gente vai ser colocado numa situação para que isso aconteça, porque nós podemos necessitar disso, porque outras criaturas podem necessitar disso e talvez nós sejamos as pessoas mais bem preparadas. O servo vigilante dessa parábola estava atento. Vou sempre reforçar isso. Estava ligado. Se o Senhor chegasse lá na primeira hora, ele estava ligado. Se ele chegasse na segunda, ele estava atento. Se ele chegasse na terceira, ele estava pronto. E se nesse meio tempo ainda viesse o ladrão, ele estava lá, preparado. Então a lição dessa parábola é essa, de dar conta para os nossos compromissos, para as nossas responsabilidades, para os compromissos que a gente assumiu na vida material e para os compromissos que nós assumimos também junto da espiritualidade, que por vezes a gente pode até não saber, mas no nosso íntimo a gente sente. Isso tudo sem deixar de cuidar, de tratar, de fazer todas as coisas que estão à nossa volta com excelência, com primazia, com dedicação, porque são coisas que foram confiadas a nós nesse momento, sejam elas coisas da matéria, sejam elas coisas do espírito. Estava conversando com um amigo ontem, que é cozinheiro. Ele estava trabalhando ontem à tarde. Ele, cara, é isso, minha rotina é essa. Eu não paro. Aliás, no final de semana é o período que eu mais trabalho, né? Se ele fosse tirar o sábado para descansar, o domingo para descansar, ele não trabalharia. Também não teria recurso. Então, foi o que eu falei para ele na hora, né? O importante é você estar fazendo isso com felicidade, né? Falei, é isso aí, eu pego lá, boto uma musiquinha e fico ouvindo e fico me distraindo e aí começo a criar também. Então isso que é bom,
isso que é gostoso. É fazer com prazer, né? Não fazer com pesar, com dificuldade. O servo está ali para servir. Então que essa servidão seja da melhor forma possível, com o melhor que nós podemos oferecer. Beleza, gente? E é isso. E a gente vai então para as nossas vibrações. Aqueles que quiserem colocar já o nome para fluidificar, quiser colocar o nome para fluidificar, não, já estou ficando doido aqui. Aqueles que quiserem colocar os nomes aí para as vibrações podem colocar. Aqueles que quiserem buscar uma água para fluidificar também podem buscar. E vamos lá. Que nesse momento, mais uma vez, nós possamos fechar os nossos olhos e sentir sair de nós as melhores energias e as melhores vibrações para este momento. Que essas energias salutares, repletas de amor, de bom grado, possam sair do topo das nossas cabeças, possam sair das palmas das nossas mãos e que a espiritualidade possa absorvê-las, direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todo o povo, todos os povos, principalmente aqueles que vivem em guerras, vivenciam a fome, a miséria, os desastres naturais. Viveremos pelo Brasil, por Brasília, por todo o povo brasileiro, especialmente para o povo do Rio Grande do Sul, as pessoas que perderam seus bens materiais, seus entes queridos. Que essas boas vibrações possam serenar os seus corações e os corações daqueles irmãos que perderam a vida nessa tragédia. Vibremos pelas pessoas que vivem nas ruas, abandonadas, perdidas, que vivem os vícios. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso e pelos encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que vivem qualquer tipo de violência em seus lares, os doentes em suas casas, seus cuidadores, os hospitais, os profissionais da saúde e aqueles que estão nas UTIs. Vamos vibrando pelos nomes deixados nessa noite. Começamos pela cura espiritual, física e mental de Luan Rafael Domingos Santana. Pelos desencarnados Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior, José Firmino, Alex Garcês Farias da Silva, Maria Luísa Firmino, Luísa Firmino, Ramon Fernandes, Cid Luiz da Silva Melo, ao Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, a Daniel Pereira dos Santos,
Gabriel Pereira dos Santos, Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mosa, Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e Sandra Cristina de Souza Fernandes. A Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Beatriz dos Santos Pereira, Tereza Pistila e Alcindo Oliveira Santos. A Gláucia da Rosa, Lara da Rosa, Alisson da Rosa, Fábio Farias, Karina Brum, Lélia Farias e Fernando Berro. A Flávio Meirelles, Mário Júlio de Castro Meirelles, Ricardo Meirelles, Cléa Ribeiro Meirelles e Carmen Ribeiro Meirelles. A Fernanda Mendes Ribeiro, vibrações ao nosso companheiro Alexandre e a toda a sua família. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Vibremos a saúde mental, espiritual e física de Josinete Poleto Cavassana, Wilson Roberto Cavassana, Daniel Poleto Cavassana, mas principalmente pela saúde de Josinete, para que os tratamentos tenham efeito. Vibremos ao cachorro da irmã, do Serginho, ao Bob, ao José Eduardo Grisaro. Vibrações para Lucas Santos Riesco, pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo, Sarina e a família Arrudas Hermione. Vibrações para a avó Lide, vó Ditinha, vó Juju e para a avó Maria, que retornou para a pátria espiritual. Pela saúde física, mental e espiritual de Arthur, Alane, Alicia, Wagner e da nossa companheira Adinete. Vibrações para a família da Cláudia e para a sua saúde. Vibrações para Maísa, Radele e família, por todos que estão aqui na nossa família e o nosso planeta azul, são as vibrações da Ellen. Vibrações ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Maria Lúcia Lopes de Souza, Maria Clélia de Souza Fernandes e Leandro da Silva Freire, são as vibrações da Camila, que aniversariou ontem. Vibrações para você também, Camila. Vibrações para o Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao William Góes, a Terezinha Soledade, a Norma Soledade, ao José Neto, ao Denival Santos, Lorival Oliveira, Luiz Mauro, Almira Carvalho, Paloma Carmo, Carmelito e Dilma. Por todos os desencarnados do Rio Grande do Sul e tantos outros lugares deste planeta, são as vibrações de Elisa. Pela cura da Jéssica Maia Lamunier, é o pedido da Edna. Pelo desencarne de Nairon Felipe. Vibrações para Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida Cremilda Magalhães, Elane Carvalho, Priscila Egli, Thaís Antunes e família. Por Fred, o Frederic. Vibrações à saúde da Lane, gratidão por mais um ano de vida, parabéns para você também, Lane. Que Deus te abençoe, minha amiga. Vibrações ao pai da Michele, né, o Jorge Vasco Ornieski, a mãe Mari Terezinha Ornieski, pela irmã Daniele Cristina Ornieski. Vibrações para a família Rieger e Balbino, pela cura de Luan Rafael Domingo Santana, Marisete Cristina Domingo Santana e Márcia Regina de Oliveira. A Maria Artemis Amaral da Silva e família, Eumano Menezes e família, Patrícia Felizardo e família, Theo Benevides e família, Aline Remígio e família e Joyce Moraes e família, assim como Beatriz Borges e família também. Gratidão pela vida da filha da Priscila, que saiu da CTI há 2 semanas. Amém. Priscila, melhoras aí para sua filha, tá? Pela saúde física, mental e espiritual da família da Paola, a Helenir, Eliseu, Tiago, Luciana e Vinícius, e aos estudos dela e aos gatinhos dela também. Vibrações por Maria Josélia, que
está com um início de Alzheimer, e pela família Maia Ribeiro, a Esmeraldina, o Lauro, Edson, a Cecília Cristal, a Nathalie, a Edilene, a Jéssica e a nossa companheira Edna. Vibrações para a Janice Cleide família, Denise Leite e família, Gabriela Vanderlei e família, Rebeca Barros e família, Manuel Emiliano e família, Darlan Marques e família. As famílias afetadas do Rio Grande do Sul para que sigam com forças para reconstruírem seus lares. Pela saúde de Petros Oliveira Cavalcante, a todos os servidores, principalmente aqueles do Cristo, né, Serginho? Vibrações da família da Priscila, vibrações positivas e de saúde. Pelos desencarnados, Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana Azeveda, Nilceia, Nerícia e Nerivaldo também. Nesse momento, peço vibrações à minha mãe, à sua saúde principalmente, do meu irmão, da minha cunhada. Peço vibrações para a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira também, e que nesse momento nós possamos mentalizar aquela pessoa que talvez esteja mais necessitada de boas energias, de boas vibrações, possamos vê-la em volta de energias reparadoras, cuidadas pelo alto, pelas falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes. Assim como pedimos para eles também fluidificarem as nossas águas, colocando nelas os nossos remédios necessários para o nosso corpo físico, espiritual. Pedimos que cuidem do nosso corpo durante o nosso descanso, durante o nosso repouso, para que tenhamos forças, estejamos preparados para mais uma semana. E deixamos essas vibrações aí aonde for necessário para que a espiritualidade também direcione onde se fizer essa necessidade. E agradecemos ao Pai mais uma vez por esse momento, pelo dom da vida, pedindo a Ele que esteja conosco, nos protegendo de todo e qualquer mal, e que possamos fazer a nossa parte, cuidando, fortalecendo dessa cúpula de proteção, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações. E encerramos o Evangelho da noite de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pela companhia, pessoal. Peço desculpa aí pelas intercorrências da tecnologia. Vamos ver se semana que vem está mais estável e a gente consegue ter um evangelho melhor, né? Sem nenhum problema. Obrigado pela companhia mais uma vez. Fique com Deus, que vocês tenham uma semana excelente. E aí a gente se encontra no próximo domingo para mais um aprendizado de mais uma parábola do Cristo. Beijo no coração de todo mundo. Valeu. Até mais.